Sou a pedagoga Patrícia Antunes, sou pós-graduada em métodos e técnicas de ensino e também sou especialista em educação especial inclusiva. Eu vou apresentar nesse vídeo um plano de ação, que é pré-requisito para a participação no processo seletivo simplificado da CED. Esse plano de ação tem como tema as etapas de observação da sala de aula. Essa abordagem é de extrema relevância para a problemática entre as observações de sala de aula e o planejamento docente. Para que as observações em sala de aula atinjam o seu objetivo primordial, que é a aprendizagem dos alunos, é muito importante que a concepção de observação de sala de aula e também as etapas que a compõem estejam claras para o corpo docente. A observação de sala de aula está em consonância com as normativas e regimentos da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Porém, é observável que no ambiente docente ainda há entendimento inconsistente de como se dá na prática a observação de sala de aula. Ainda encontra-se alguma resistência. E para que a observação de sala de aula possa ser efetivada como ferramenta de apoio ao trabalho do professor, ao seu planejamento em busca da aprendizagem, é necessário que se faça um trabalho contínuo a respeito da observação de sala de aula. Ele tem que ter início lá no ano letivo e ir até dezembro, no fim do ano letivo. Ele deve estar presente nos estudos de planejamento, nas reuniões de fluxo, reuniões de alinhamento, na hora atividade, que é uma hora atividade formativa. E para que ele se efetive de fato, é necessário que se faça um cronograma para que se contemple todos os componentes curriculares e todas as turmas. Mas esse cronograma, ele não pode ser estático, ele deve ser dinâmico, flexível. A cada novos elementos que ocorrerem durante o ano letivo, deve-se reprogramar essas observações em sala de aula. E quais seriam esses elementos? Nós temos acompanhamentos do trabalho docente e da aprendizagem e uma visão geral da instituição através do RCO, com o registro dos conteúdos. Também temos plataformas de acompanhamento, temos aí o BI, que nos dá uma visão sobre a aprendizagem dos alunos, sobre os resultados das avaliações internas e externas. Também temos a questão da frequência escolar, que é um ponto extremamente importante no quesito da aprendizagem e na recomposição da aprendizagem. Então, esses elementos servirão como base para que possamos organizar as nossas observações em sala de aula. Também há elementos oriundos do dia a dia, que podem vir tanto da equipe diretiva, da equipe pedagógica, como também dos próprios professores, que podem apresentar pontos que eles consideram importantes a serem observados em suas aulas. O agendamento para observação em sala de aula deve ocorrer na hora atividade do professor. Então, o pedagogo apresenta a data para a observação e também os elementos os quais serão observados nessa aula. Essa seria a primeira etapa. A segunda etapa é a própria observação, é o acompanhamento dessa aula. O pedagogo deve permanecer neutro nessa observação, se posicionar
de modo estratégico para não atrapalhar o andamento da aula. Deve fazer as suas anotações, que pode ser através de relatório, questionário, foto, vídeo, isso de comum acordo e prévio, né, com o professor. Então, com base nesses apontamentos, o pedagogo faz seus estudos, faz a sua reflexão, e a terceira etapa seria o feedback ao professor. Essa devolutiva acontecerá também na hora atividade e deve ser iniciada pelo pedagogo apresentando ao professor os pontos positivos da sua prática pedagógica. Na sequência, salientar o objetivo primordial da observação da sala de aula, que é a aprendizagem dos alunos. E então, com essa visão da aprendizagem, apresentar os pontos de maior fragilidade dessa aula. E nisso, já apresentar estratégias, metodologias ativas, sugestões para que o professor planeje suas aulas pós-feedback. E deixar também um espaço de abertura para que o professor faça seus apontamentos, as suas sugestões. E esse diálogo sirva de base para o planejamento docente. E essa etapa, então, a terceira etapa, que é a do feedback, da devolutiva, é o final da observação da sala de aula? Não, de modo algum. A observação acontece durante todo o ano letivo. E por mais que apareçam novos elementos e novos dados a serem observados, o processo de aprendizagem se dá ao longo do ano. Então, essa reflexão vai acontecer sistematicamente ao longo do ano letivo. E nessa reflexão, nesse estudo sobre esses resultados, é importante que se socialize no ambiente escolar os resultados e a prática docente que obtiveram sucesso. E isso não deve, de modo algum, ser colocado no ambiente escolar como uma disputa entre professores ou entre metodologias. Pelo contrário, essa prática deve ser uma prática de harmonização para inspirar novas práticas pedagógicas, para inspirar outros professores, para promover o trabalho do docente e também para parabenizar os nossos alunos pelo seu desenvolvimento. E nesse processo de socialização, também inspirar aqueles alunos que estão evadidos, que estão com a frequência baixa, para que eles se sintam inspirados a ter bons resultados também. E com base nisso, e nos dados das plataformas de acompanhamento, será possível traçar um panorama em que a observação de sala de aula possa, de fato, ter o seu lugar como ferramenta de apoio e de promoção do trabalho docente, visando a melhor aprendizagem. E lá, aquela primeira concepção equivocada da observação de sala de aula como sendo um artifício de fiscalização ou de julgamento da prática docente vai ser deixada de lado, pois assim o professor vai ter a real dimensão do que é uma observação de sala de aula, que é uma apoio para a sua prática docente. É uma ferramenta que vai auxiliá-lo no planejamento de suas aulas com um objetivo máximo, que é a aprendizagem dos alunos. Uma aprendizagem que seja promotora de desenvolvimento, de autonomia, de protagonismo, para que a instituição
possa de fato apresentar resultados em que a aprendizagem seja um processo contínuo de bons resultados, que seja acompanhado ao longo do ano e que esse resultado tenha a possibilidade de ser apresentado através de etapas e exemplos a serem seguidos. Eu espero que esse plano de ação possa ter esclarecido sobre as etapas da observação de sala de aula e que assim possa de fato contribuir para a aprendizagem significativa no trabalho do professor no seu planejamento. Desde já eu agradeço pela atenção.